Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Alagoas, Sinduscon, Alfredo Breda, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Construção civil, que é um importante setor da economia. Como está esse papel da construção civil para a economia alagoana, brasileira, Alfredo? Boa tarde, Wender, boa tarde a todos. Na verdade, a construção civil, a construção em geral, é a grande mola propulsora da economia. Se as pessoas começarem a pensar um pouco, quando você consegue empregar até pessoas com pouca qualificação e outras com bastante qualificação, a gente tem essas duas linhas no setor da construção, a gente consegue atender a todas as camadas da sociedade. E com isso faz com que movimente todos os setores da economia em geral, desde o setor de jornalismo, vamos dizer assim, as publicidades tal para as vendas, até o setor de alimentação e o do setor da construção propriamente dita, de material de construção. Então, o nosso setor, o setor da construção, ele é muito importante para nosso país e ele vai estar começando a melhorar, a retomar. A gente viu que algumas pesquisas foram feitas, alguns apontaram 10%, outros apontaram até mais. Como está esse crescimento este ano? Existem números até que falam em 17, em 10, tem diversos números. Isso em comparação a 2016, não é isso? Sim, porque 2016 foi um ano terrível para o setor, para o nosso setor. 2015 foi ruim, 2016 foi terrível, tá? 2017 começou a recuperação, tá? Então a gente já, em final de 2016, nós sentimos uma melhora em dezembro, depois em janeiro alguma coisa melhor, fevereiro, março, abril piorou um pouco, maio com alguns anúncios que foram feitos por parte do governo federal de melhoria da economia e tudo mais, isso aí começou a dar sinais de recuperação, quando aconteceram denúncias contra o presidente Temer e aí a economia também desarrumou. Mas agora, com um equilíbrio, que a economia se dissociou da política, podemos falar desse modo, com essa dissociação, a gente começou agora a ter esperança e as coisas começaram a acontecer. E no mês de agosto passado, nós tivemos aqui em Alagoas o Feirão da Caixa, que foi um grande sucesso, e alavancaram as vendas. As vendas foram acima da nossa expectativa e com isso o nosso índice de vendas aumentou bastante. Então, nós acreditamos que a partir de então a coisa só deva continuar a crescer. Esse crescimento nas vendas, ele tem se dado em todas as classes? Sim. Na verdade, a gente tem a classe mais baixa, imóveis até 100 mil, 120 mil reais, que é o grande, quer dizer, é a maior procura, tá? De 120 mil até 250, a gente tem uma procura razoável. Acima de 250 é que tem-se um pouco mais de dificuldade. Contudo, nós, as construtoras e tudo mais, desde 2014, meados mais para o fim de 2014, início de 2015, nós diminuímos o número de lançamentos de empreendimentos novos no mercado. Tá? E com isso, o que é que ocorreu? Hoje, você procura um imóvel para comprar, você não tem tanta facilidade, nem tantas opções como se tinha há 3, 4 anos atrás. Hoje já é mais difícil, porque nós não produzimos mais, as pessoas continuam comprando um imóvel porque precisam morar, porque as pessoas casam, porque as pessoas separam, é aquela história. Então, as pessoas ingressam no mercado de trabalho, então tudo isso leva a uma procura de imóveis natural, fora o déficit habitacional que permanece. Então, e não estamos produzindo mais. Com isso, a gente tem uma dificuldade em se encontrar o imóvel do jeito que a pessoa deseja. O Sinduscon chega a fazer algum tipo de levantamento de tipo, quantos empreendimentos foram lançados em 2012, 13 a 2017? Então, é uma pergunta interessante. Nós, no sindicato, já estamos há cerca de 10 anos, a gente já faz o Índice de Velocidade de Vendas, o IVV. A gente tem uma equipe dentro do sindicato de engenheiros, de economistas, trabalhando incessantemente e diuturnamente para cuidar do que vem acontecendo com o mercado imobiliário.
e nós temos hoje uma gama de 35 consultoras, então são as 35 consultoras, se você olhar, seriam as mais importantes de Maceió, de Alagoas, tá? Do mercado imobiliário, que nos informam mensalmente a situação de cada um de lançamentos, de vendas e tudo mais. E a gente compila tudo isso e todo mês a gente tem um índice. É por isso que eu falei que nosso índice de agosto foi o melhor do ano de 2017. Então foi o melhor índice, graças a Deus. E isso está mostrando que a coisa vai continuar crescendo. Fora isso, nós esse ano realizamos o primeiro censo imobiliário daqui de Maceió. Pegamos ainda a cidade de Rio Largo, Barra de São Miguel e aqui a grande Maceió. E o que é que ocorre com isso? Nós fizemos isso junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, então foi o Sinduscon, Câmara Brasileira da Indústria da Construção e a ADEME, nós nos unimos, fizemos um censo para verificar se o trabalho que a gente vem fazendo de IVV estava bom ou não. E para nossa não surpresa, porque eu já sabia que era assim, o nosso IVV é muito semelhante ao censo, os resultados foram muito parecidos de vendas, de estoques e tudo mais. Então, e a gente vai continuar a fazer esse censo anualmente, a gente já contratou a empresa, o Sinduscon já contratou a empresa, para que anualmente ele continue a fazer esse trabalho, inclusive já com parceria da Federação das Indústrias e da CEBIC e a ADEME. Hoje são quantos imóveis? Na verdade, o número de imóveis eu precisava olhar no censo, o número de, você está perguntando em estoque, né, que você quer saber. Então, hoje eu acho que a gente deve ter em termos de 2.000, menos de 3.000 imóveis em estoque, tá? Sendo que você tem que calcular isso aí em todas as faixas de renda. Já estão prontos para morar. Exatamente, a gente está falando em imóveis prontos. Imóveis prontos e imóvel não é só prontos, é prontos e em construção, tá? Certo. Só para você entender aí. Lógico que a gente não está pegando o Minha Casa Minha Vida, o Faixa 1, que é aquele programa do governo. Mas é mais ou menos esse o número de imóveis em construção e prontos. Tá? Mas o número de lançamentos... A gente já chegou a ter 4.000. Só para você ter ideia. O número de lançamentos diminuiu? Diminuiu sim. Agora, esse ano, a gente está começando a retomar. Então, se você pegar hoje já na Prefeitura, na SEDET, o número de solicitações de novos alvarás, ele vem aumentando e a tendência é que já a partir do final desse ano, começo do próximo ano, a gente já apareça com alguns novos lançamentos, tá? E isso vai ocorrer naturalmente, porque está havendo uma procura do mercado. Era a pergunta que eu ia fazer, se dá por um otimismo ou se dá pela procura mesmo? Não, é a procura. Na verdade, o que é que ocorre? As construtoras estão diminuindo os estoques. Se você tinha um estoque de 4.000, reduziu a metade para 2.000, epa, então acende uma luz e a gente sabe que há uma necessidade. E como a gente não quer que os preços aumentem tanto, não pode permitir que isso ocorra, até para que não gere inflação e tudo mais, e que as pessoas possam adquirir seu imóvel, a gente vem conversando para que a gente venha a fazer novos lançamentos. E vamos fazer, já estamos iniciando, já tem alguma coisa que foi lançada e no começo do ano que vem vai melhorar bastante. Eu sempre falo uma coisa, que no momento em que o mercado de automóveis começasse a crescer no país, eu venho dizendo isso desde 2015. Eu digo, olha, eu estou esperando o aumento das vendas de automóveis, né? 2015, 2016. Até agora, todo mês não aumenta. Então, o ano passado teve um ensaiozinho a partir de setembro, mas depois decaiu novamente. Mas já esse ano a gente já vem com, se eu não me engano, 3 meses consecutivos de aumento nas vendas de automóveis. E automóveis o que é? O brasileiro, primeira coisa, compra um carro novo. Todo mundo gosta de vamos comprar um carro. É a primeira coisa. Depois ele vai comprar um imóvel. Então, isso é um reflexo que o país está retomando, está voltando a crescer, estão voltando a acontecer as coisas no Brasil. Inclusive, uma reportagem essa semana na TV mostrou que a linha branca também, as lojas de eletrodomésticos, as indústrias estão vendendo mais. Então, nós acreditamos muito na volta do crescimento do nosso país. Quando se tem essa comparação, a gente identifica também que, exemplo, houve um retorno, aumento nas vendas de carro em comparação a 2016. Mas convenhamos, 2016 foi catastrófico. Perfeito. Então, dá para se animar realmente? Óbvio, porque, na verdade, ele não é só a comparação de 2016, mas também é o seguinte, a previsão que a indústria automobilística fez para esse ano, eu não me lembro o número exato, era X, mas aí, agora ela já atingiu esse X.
Entendi. Então ele já está em X e vai dar X mais alguma coisa, X mais Y. Então vai dar mais alguma coisa. E isso é fantástico, é importante, é mostrando que o país está retomando. Mesmo que você esteja embaixo em 2016, não, foi negativo em 2016. O PIB no Brasil foi negativo em 2016, foi menos 3. Se a gente agora tiver um PIB de 1, então a gente tem menos 3 mais 1. Significa que a gente está melhorando em 4. Então é uma melhora razoável, acentuada e que o país vai voltar a crescer, as coisas vão melhorar nesse país, se Deus quiser. No mesmo momento em que se há uma retomada, me dá a impressão como jornalista que o governo federal não está contribuindo tanto. Exemplo, a taxa, embora a taxa, e eu até antecipo essa pergunta, essa taxa da Selic tenha caído hoje para aqui, 8,45%. Isso ajuda, isso atrapalha? Como é que fica a taxa para o setor da construção civil? Para a economia e para o setor da construção, ela é importantíssima que ela caia e a tendência e o que a gente vem discutindo aí, todo mês eu estou nas reuniões em Brasília da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da qual eu sou conselheiro, e nessas reuniões a gente tem discutido com várias autoridades do mercado financeiro, autoridades do governo, e a tendência é que essa taxa chegue a 7% no final do ano. Inicialmente a gente pensava em 8% no começo do ano, com a melhora 7,5% e agora já está se falando em 7%. E isso é positivo. Por que é positivo? Porque com a taxa de 14%, nossa Selic 14,25%, que chegou a esse patamar absurdo, quer dizer, é uma loucura, as pessoas o que é que faziam? Pegavam o dinheiro... No governo FHC chegou a 25%. Né? Pois é, não dá nem para o cara discutir essa... Mas o que é que ocorre? A taxa chegar a um patamar de 14,25 num momento, quer dizer, difícil do país, as pessoas investem no mercado financeiro, vão botar o dinheiro no banco e ganhar todo ano 15%. Então você bota R$1.000, todo ano você ganha os 15%, seus R$150. Bom, hoje o que é que ocorre? Se a pessoa botar R$1.000, vai ganhar R$80, já é a metade. E até o final do ano ele vai ganhar 70. Então, o que é que as pessoas pensam em fazer, os investidores? Eu estou falando em número de 1.000, mas você pensa em milhões desses grandes investidores. Quantos milhões eles ganham com o mercado financeiro? Então, as pessoas vão ter que investir em produção, investir em fábricas, investir em imóveis, investir em veículos, em produção. Vai ter que se produzir para se ter o retorno desse capital. Fazer hotéis. Porque hoje ninguém faz nada. Todo mundo deixava o dinheiro no banco e rendendo. Então as pessoas vão voltar a investir. E aí o país volta a rodar, a funcionar e a empregar, que é o mais importante para a gente, é que volte a empregar e tirar o país da pobreza, dessa situação calamitosa, educação, porque saúde. A taxa de desemprego não interessa em nada à construção civil. A ninguém, não é só a construção civil não interessa ao Brasil, não interessa a mim, a você, a ninguém. Então nós não temos nenhum, pelo contrário, nós precisamos fazer com que, se pudesse ter todo mundo, se fosse todo zero, mundo empregado e ganhando bem, né? Pô, isso era... Bom, infelizmente a gente sabe que não funciona simplesmente assim. Sim. Mas o que o setor da construção civil puder fazer, vem fazendo. Eu, como presidente do sindicato, os meus companheiros de sindicato, todo mundo, a gente está lutando para que isso retome, dá emprego. A gente procura dar emprego, a gente luta e a gente se desespera ao desempregar. Nossos construtores, nossos colegas se desesperam. Ninguém quer desempregar ninguém. Se você está desempregando é porque não está conseguindo produzir mais. É um sofrimento muito grande para a gente desempregar um pai de família. Então a gente não aceita, a gente quer manter os empregos e a gente vem tentando manter mesmo com toda essa crise. Perdemos muitos empregos nos últimos 3, 4 anos, mas esse ano agora a gente vem conseguindo manter e vamos voltar. O emprego está começando a retomar e já no início de 2018 a gente vai retomar fortemente o emprego no setor da construção. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o presidente do Sinduscon Alagoas, Alfredo Breda. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Sinduscom Alagoas, Alfredo Breda. Estamos aqui falando do momento da construção civil. A impressão também que dá é que já houve um acesso ao crédito imobiliário para comprar sua casa, um momento melhor para ele. É verdade? Hoje, conseguir crédito para sua casa nova, para sua unidade nova, é mais difícil do que já foi? Na verdade, já foi muito melhor. Foi muito pior. Na verdade, se você puxar os anos anteriores, que BNH, depois a própria Caixa Econômica teve muita dificuldade, muita gente perdendo imóvel, com grandes saldos devedores, uma loucura que aconteceu aí... Década de 90. Exatamente, anos 90, então foi muito difícil. Depois... 2000, para a gente retomar e retomar, fazer com que as pessoas voltassem a acreditar no sistema financeiro da habitação, foi muito difícil, não foi fácil. Mas com um trabalho que foi feito fortemente, e aí vale ressaltar da Caixa Econômica Federal, que hoje é o maior agente financeiro do país em termos de imobiliário, tá? Então o trabalho foi muito bom, muito sério. Hoje, se financiar, quem consegue financiar um imóvel, financia, sabe quanto está pagando a primeira parcela e sabe quanto vai ser a última. Um grande avanço. Então, é fantástico. Durante 30 anos. E antigamente a parcela até subia, essa desce, né? Não, era triste, era triste. Agora diminui um pouco, então a pessoa sabe quanto vai pagar, sabe o que vai acontecer com a situação dela, então é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Acontece que isso melhorou depois de 2005, 2006, vem melhorando. Quando chegou 2009 foi fantástico que ocorreu, a evolução do Minha Casa Minha Vida, todo esse programa de governo que foi feito com o FGTS, foi fantástico. Depois, aí aconteceu a crise. Bom, com a crise continuou se financiando ainda nas regras normais e tudo mais. Mas agora, recentemente, nós tivemos alguns problemas e algumas dificuldades maiores, porque os bancos começaram a apertar um pouco o crédito, por conta de inadimplência, as pessoas começaram a perder emprego, grau de endividamento das pessoas, inadimplência com a Caixa, e tudo isso fez com que o sistema apertasse um pouco mais nos critérios de avaliação do futuro mutuário. Mas, presidente, de certa maneira, não há um nem tão pouco, nem tanto. Em 2009, o governo terminou sendo... Vou até usar uma palavra injusta, mas desleixado na concessão desse crédito? Não, ele não foi desleixado, nem foi benevolente. Não, na verdade, o crédito que ele conseguiu, que fez, eram para pessoas que estavam no mercado de trabalho, que tinham condição de pagar, que são valores que as pessoas sabiam que iam pagar R$200 por mês, essa pessoa ia pagar R$200 durante 30 anos. Então, o que ocorreu mais para a inadimplência e tudo mais foi a crise que assolou o país. Aí, com isso, essas pessoas que tinham um imóvel ficaram desempregadas, e aí o que é que a pessoa vai fazer? A pessoa está desempregada e aí faz um bico ou uma coisa qualquer, e a primeira opção é comprar a comida, o alimento da família. Então, a gente tem que pensar muito assim, que existe esse problema também, a pessoa primeiro vai cuidar da família, ver o que é que faz, alimentação, saúde, depois ele paga a casa, porque... Muitas vezes esses apartamentos na verdade, eu acho que no sistema atual, ele é dado como a própria garantia do financiamento. Exatamente. Então, com 3 meses, ele já ia entrar num processo até ser leiloado, né? Exatamente, infelizmente. E é isso que nos preocupa, mas não é que o governo tenha sido benevolente, ou que tenha, pelo contrário, a facilidade ocorreu porque o momento do país era muito bom. O país vinha num crescimento, chegou a crescer 8%, então o Brasil vinha realmente acompanhando, como os BRICS, então vinha acompanhando o crescimento de China, de Índia, África do Sul e Rússia, então a gente vinha naquele momento positivo do país, e que durou até 2014, quando aconteceram esses problemas todos. Mas a gente vai voltar. As coisas vão retornar e vão voltar a acontecer. Eu já pude entrevistar aqui, tive a oportunidade de entrevistar aqui alguns economistas, contadores, cada um tem uma data de previsão, um chute de quando isso vai crescer. Já ouvi de 2018 a 2022. Você como presidente, o senhor como presidente do Sinduscom,
tem um palpite de quando a economia reage de uma forma vigorosa, firme? Na verdade, nós acreditamos, o que é que ocorre? Eu não sou economista, eu sou engenheiro. Sim. Bom, mas a gente sente o mercado, sente o que vem acontecendo. O país já vem reagindo, lentamente. Eu não posso falar em 8%, nem nada absurdo. A gente vai voltar a crescer. Porque nem a China está mais dando 8%. Não, a gente vai voltar a crescer e eu acredito que a gente volte a ter crescimento aí médio entre 3% e 4%. E não vai ser ainda em 2018. Eu acho, vai depender muito da eleição, é período eleitoral 2018, depende de quem seja eleito, como seja. Aí dependendo do resultado eleitoral, então existe uma grande possibilidade de já em 2019 a gente ter um crescimento mais forte da nossa economia. Mas eu estive num encontro nacional da indústria, junto com a Federação das Indústrias de Alagoas, e organizado pela CNI, e isso antes, inclusive, de Meirelles assumir o Ministério da Fazenda, e ele colocou um quadro para a gente, isso em 2015, final de 2015, mostrando que o Brasil só ia voltar a crescer em 2020, com 3%, 4%. Então, eu vou seguir aí o que falou o nosso ministro da Fazenda, acreditando que 2019, 2018 já vai ser melhor, cresce um pouco mais, 2019 pode chegar a 3 tal, mas 2020 é uma data assim que o brasileiro vai poder sentir o crescimento que a gente real. vai ter mais tranquilidade, sim, não tem a menor dúvida. Com esse crescimento, com a melhoria, você já viu a curva voltando de volta dos empregos, da construção civil, a economia já não está mais em recessão, como já esteve, assim, pelo menos numa queda. Você acredita que pode voltar a ter um acesso maior ao crédito? Sim, eu acredito. Porque hoje, me permita lhe interromper, hoje a Caixa Econômica chega a um imóvel novo a dar o quê? 80%. Já deu o quê? Quase 100 já. Esses problemas são duas coisas distintas, tá? Uma é o acesso ao crédito. A outra é o que aconteceu com a Caixa Econômica, tá? Então, em relação ao acesso ao crédito, o acesso ao crédito vai existir porque os bancos estão abarrotados de dinheiro. Eles estão com medo de emprestar, porque aconteceu essa crise, tiveram muitas perdas, muitos problemas, tá? E aí estão segurando para não fazer novas operações de risco, tá? Mas fatalmente vai acontecer porque com a baixa da taxa Selic, eles não têm onde botar o dinheiro, eles precisam botar o dinheiro na produção. Seja no mercado imobiliário, seja na indústria, seja no comércio, serviço, o que for. Mas eles obrigatoriamente vão ter que botar o dinheiro na produção para girar e para terem um retorno maior, porque eles vão receber o retorno dos empréstimos que eles façam, vai ser muito maior do que a taxa de juros que o governo federal paga a eles. Então, isso vai acontecer, não tem jeito. Em relação à Caixa Econômica, o que ocorreu foi o Acordo de Basileia, um Acordo de Basileia da Suíça, é um acordo que existe já há algum tempo e que o Brasil é signatário deste acordo. E neste acordo tem o momento 1, momento 2 e momento 3. Eu não sei exatamente os momentos como funcionam, mas agora está no momento 3. Significa que no momento 3 o banco precisa estar com o seu grau de empréstimos. Então o banco tem 10 bilhões, por exemplo. E ele pode ter emprestado até o limite de 80% do patrimônio líquido dele. Então pode ter emprestado até 80 bilhões. Se o banco passar disso, o valor que ele vier a emprestar maior, ele tem que botar o mesmo valor ou semelhante numa conta segura, uma conta garantia. E o que é que ocorre? A Caixa está com 95%, 94% dos valores emprestados. Empréstimos que ela fez, empréstimo de grande porte, que fez a Petrobras, a Eletrobras, eu não sei, também não estudei quais foram os empréstimos. E com isso comprometeu um pouco, mas o governo federal já está encontrando uma solução contábil naturalmente, porque esses empréstimos que ela fez deveriam ter sido feitos pelo BNDES. Isso foi aquele momento de desarrumação no país que aconteceu realmente em 2014, como também o resultado que a Caixa teve nesses anos que poderiam ter sido incorporados ao patrimônio líquido dela, foram retirados pelo governo federal para cobrir despesas, a Caixa ficou sem o resultado. Tinha lucro, mas o cara levava pedalada, lucro. né? Pois aí, e o acionista majoritário é o governo federal, então não tem jeito. Então, tiram o dinheiro da Caixa, deixa ela sem
possibilidade de empréstimo. Mas a Caixa já está consertando isso. Na semana passada, o presidente da Caixa, até falei com ele, e já está consertando. Já a partir dessa semana, os financiamentos já retornaram a quase que uma normalidade. Naturalmente, imóveis novos, 80%, como todos os outros bancos fazem, igualzinho, sem nenhuma diferença. Imóveis usados, 50%. Tá? Mas existem possibilidades também de se fazer financiamentos com outros bancos, Banco do Brasil, Santander, Itaú. Para a indústria da construção civil, a venda dos imóveis usados importa na hora da venda do imóvel novo? É importante, claro, sem sombra de dúvida, porque a pessoa que compra eu imagino, eu como leigo, que a pessoa que compra um imóvel novo, ela precisa muitas vezes vender o velho. Mas não tenha dúvida, por exemplo, você vai comprar um carro novo, você vai fazer o que com o seu carro velho? Ou você dá na concessionária, ou você tenta vender a alguém. É a mesma coisa o imóvel, você está com um imóvel aqui, a não ser que o cara seja muito rico. Que não é o caso de nós brasileiros. Cada um, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que se desfazer do outro. Quando vai comprar um carro, tem que se desfazer do outro, com raras exceções. Sim. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vai dar um imóvel, ou dá na construtora, se ela receber, facilita muito a vida, sendo que recebe por um preço um pouco menor do que se o cara tentar vender no mercado. E a gente precisa fazer com que esses imóveis rodem. Então, mesmo que a construtora receba para financiar pela Caixa, ou que você tenha que vender a alguém, no mercado mesmo, essa pessoa precisa do financiamento. Então, infelizmente, esse percentual de 50% não satisfaz ao setor da construção. Mas é o que temos aí. Então, a gente tem que encontrar soluções para que a gente consiga operar com esses imóveis a taxa de 50% de financiamento. Porque hoje, exemplo, mesmo que 80%, vou pegar um apartamento que seja acima do popular, que 200 mil. 200 mil. Você tem que ter 40 mil. Tem que ter 40 mil, tem que ter. Aí tem que ter 40 mil, ou tem que ter um carro, ou tem que ter alguma coisa, precisa ter alguma reserva. As construtoras, nós estamos assim, parcelando ao máximo esse sinal, que aí passa a ser um sinal, essa diferença. O imóvel de 200 mil, a pessoa tem que dar 40 mil. Esses 40 mil a gente está fazendo ao máximo, facilitando ao máximo, para que possa se adquirir um imóvel novo. Então, a gente está dando todas as facilidades possíveis. O nosso setor, o setor imobiliário, está trabalhando fortemente nisso. Voltando ainda um pouco a governo Temer, o governo Dilma foi uma crise notória, todo mundo viu, mas o início do governo Temer ainda teve um aumento um pouquinho do desemprego. Em Alagoas, isso foi intenso? Isso foi só no Brasil? Eu vi que no Brasil, iniciado em 2012, foram mais de 353 mil vagas. Alagoas também seguiu esse rumo. Se você proporcionalizar e olhar no CAGED, ele é bem proporcional em todo o Brasil. Uma região ou outra, um estado ou outro, que acontece um maior desemprego, um menor desemprego. Em Santa Catarina não teve, foi positivo porque aconteceu alguma coisa diferente. Aqui, no momento da cana-de-açúcar, e teve um momento em que as usinas começaram a moer, aí você aumenta um pouco o emprego, aí diminui. Alagoas agora, a menor taxa de desemprego do país. Mas é aquele momento, é momento pontual. Se você olhar o Brasil como um todo, as taxas são similares, o que ocorreu de desemprego é similar e nós sentimos muito. Agora que começou a voltar a ter emprego, então a taxa de desemprego vem diminuindo, já fazem 2, 3 meses que ela vem diminuindo. Então, indústria automobilística, desemprego, tudo isso é positivo e vai voltar a acontecer, a gente vai melhorar. A gente está indo para o nosso segundo intervalo, estou aqui com o presidente do Sinduscom Alagoas, Alfredo Breda, a gente volta já. É bom roteiro, hein? Nossa, é bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Todo mundo cabe, assim. Acho que e a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema.
cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Sinduscom Alagoas, Alfredo Breda. Quando teve a posse, 3 pontos foram destacados no discurso de posse do senhor. Um deles, inicialmente, foi incentivar, na verdade, as empresas locais a investir em obras tanto públicas como privadas. Como se tem analisado esse setor? Aquele momento a gente já estava no início da crise. A crise começou em 2014, mas aí se acreditava 2015, janeiro de 2015, que as coisas fossem melhorar. Teve a posse de novo da presidente Dilma e, bom, de repente há um grande acordo no país e as coisas iriam entrar nos trilhos, que não entraram, infelizmente. E naquele momento a gente começou já a incentivar nossas construtoras a fazerem novos lançamentos. Nós procuramos os governos, tanto o governo estadual como os governos municipais e principalmente o governo de Maceió e Arapiraca, que são cidades maiores, para que procurassem investir em mais obras públicas, em infraestrutura, para que as nossas empresas que trabalham também no setor público, pudessem ter oportunidades, tá? Isso aí, as oportunidades a gente ir atrás, trabalhando, participando de licitações e ganhando as licitações. E também as empresas que viessem de fora para se instalar aqui, indústrias e tudo mais, que, se possível, o governo do estado e prefeitura procurasse as empresas e indicasse as empresas locais para trabalharem para elas, já que são empresas privadas e que não haveria nenhum problema, fariam uma concorrência e dá o melhor preço, dá e participaria disso aí. E a gente efetivamente fez esse trabalho, vem fazendo, continua, é um trabalho que não para, óbvio que os efeitos não são imediatos, até por conta do momento de crise que a gente atravessou, vem atravessando ainda não acabou, mas que já melhorou bastante, mas as coisas vêm acontecendo, vêm evoluindo e vêm tendo o apoio dos governos e do nosso setor, do setor privado. A crise afetou inclusive os gastos, mas o governo Temer, por exemplo, tem dito que para investir mais no setor de infraestrutura, ter mais investimentos. Obra pública hoje, pelo setor da construção civil, como ela deve ser encarada nesse novo momento? Na verdade, precisa voltar a investir em obra pública. O governo federal diminuiu muito o investimento em obra pública. O governo estadual também precisa fazer alguns investimentos também. E o municipal. Os municipais estão sem dinheiro, está uma dificuldade muito grande. O estadual é que ainda tem alguma coisa, mas depende muito do governo federal. Então, não adianta a gente cobrar do municipal, cobrar do estadual. A cobrança tem que ser federal. O federal diz que não tem dinheiro, mas tem o dinheiro para custeio. O federal aumenta o déficit para 159 bilhões. Bom, se eu aumentasse o déficit para 159 bilhões e era 139, eu pegava 20 bilhões e investia no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e mandava fazer 1 milhão de casas. Que em 4 anos ele ia gastar 80 bilhões, ia gastar 20 bilhões em um ano, que seria isso aí. E esses 20 bilhões voltariam com empregos, com economia aquecida, fazendo com que as coisas se desenvolvessem. Então, se eu olhar uma indústria de lâmpada, ia voltar a fabricar mais lâmpadas por causa do programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse investimento é que eu acho que está havendo uma miopia por parte do governo federal em relação aos investimentos no nosso programa do Minha Casa Minha Vida, infelizmente. Existe uma proposta de juristas, de alguns deputados, e o presidente Michel Temer citou isso na semana passada, sobre tornar obrigatória a contratação de seguros de 100% da obra pública como uma forma de dar uma resposta à sociedade sobre a corrupção e sobre prejuízos nesse sentido. Como o setor pensa sobre isso? Na verdade, hoje já existem seguros. O que precisa se entender é o seguinte, que por conta de falhas de governo, por conta de corrupção, por conta de todos esses desmandos, o setor da construção não pode ser responsabilizado nem obrigado a falar, agora o setor da construção vai ter mais uma despesa, agora vai ter que fazer seguro.
Mas a gente já faz seguro. Seguros já são obrigatórios nas obras e eles garantiriam essas obras. O que eles estão querendo é fortalecer, de certa forma, mais esse seguro, complicar um pouco mais, e isso aí vai dificultar bastante para as construtoras até contratar esses seguros. Eu imagino que uma obra de um canal do sertão, Perfeito. nem toda construtora vai ter dinheiro para pagar esse seguro. Não tem. Mas elas estão seguradas, elas têm um seguro, tá? Mas é o quê? De quanto? Na verdade, 5%. De é 5% 5% do valor. Então, a obra de 500 milhões, 5 vezes 5, 25, são 25 milhões. Não deixa de ser um seguro, mas esse 5% é o seguro garantia que é feito normalmente. De 100% da obra, isso aí é um verdadeiro absurdo. Porque você está fazendo uma obra, chegou num determinado momento, foi se identificado pelo órgão fiscalizador, o governo, o que for, a obra não está andando, esse 5%, ninguém mede 5% ao mês numa obra, é muito menos. Então, se identifica, paralisa a obra, utiliza o seguro e troca-se a construtora se houver problema. É assim que tem que ser feito. Não pode se jogar tudo para o setor da construção civil, nem para a iniciativa privada. Tudo que recai, tudo tem que ser iniciativa privada para resolver. 100% inviabilizaria? Eu acredito que sim. Eu acho que vai ficar inviável, vai ficar muito difícil de se trabalhar e aí ele vai voltar a beneficiar as grandes construtoras, as construtoras que é quem vão se beneficiar. E não acaba a corrupção? Não, de modo algum. Isso não vai acabar, não vai resolver o problema dele. O que vai resolver o problema dele são projetos sérios, responsáveis, fiscalizações corretas, seriedade. Você tem casos que se tornaram emblemáticos, como a ciclovia no Rio de Janeiro, em que uma onda derruba essa ciclovia e se descobre que o projeto inicial já estava completamente equivocado. Não há mecanismos de garantir, tanto para o setor público, como para o gestor público, como para a construtora, que um projeto desse vai sair exatamente como deve? Eu vou te dar um exemplo aqui, exemplo meio... Existe uma feira na Alemanha e na França também, a Batimat na França e na Alemanha também uma feira. Ano passado o Sinduscon promove envia geralmente construtores e técnicos para essas feiras, 3, 4, 5, dependendo, para participar e trazer as novidades para aqui, para o Brasil. E nos últimos 2 anos eu mandei para a França e para a Alemanha. E eu digo, bom, e agora traga aqui o relatório e vamos ver onde é que a gente aproveita isso. Não pode aproveitar. Como é que não pode aproveitar? O que é que está havendo? Não, um exemplo é rápido. Tubo de drenagem. Tubo de drenagem no Brasil é fabricado por diversos fabricantes aqui. Eles fabricam ele com uma parede mais ou menos aqui com 1 centímetro, dependendo, pode chegar a 2 centímetros, dependendo do que seja. A gente instala esses tubos nas obras com a garantia do fabricante. Ok, pode instalar tal. E por um motivo qualquer, ele não suporta a carga de 10 metros abaixo da terra, 8 metros, 9 metros, não suporta, ele rompe. A culpa é da construtora. Bom, aí a gente foi na Alemanha, fábrica de tubos de PVC. A parede é isso. Tem parede de meio metro do tubo. Agora, sabe por que é assim? Porque eles pagam por isso. O governo alemão paga. Quanto é esse tubo? Não, esse tubo custa $100 o metro. Aqui no Brasil, se você trouxer um tubo desse for $100, vai dizer que você está roubando. Então, qual é o problema disso aqui? É cultura, projetos bem feitos e querer pagar por uma coisa que seja bem feita. Ah, essa obra está mal feita. A obra não está mal feita. A obra não tem projeto, o projeto não presta e exige que se coloque os produtos mais baratos. Que é o modelo de licitação mais comum aqui, Pois né? é, O que é apresentado mais barato. Então, a 866 no Brasil, ela bota para ser obras mais baratas. Então, você pega uma empresa qualquer que nunca fez nada, uma empresa pequena qualquer, vai, participa, ganha uma licitação para fazer uma obra sem a menor capacidade técnica e sem poder colocar produtos melhores. Cito esses importados da Alemanha. Se a gente pudesse importar esses tubos da Alemanha com parede de 30, 40 centímetros ou o que seja. Que era uma coisa que acontecia antes dessa licitação. Você tem obras que duram Tem que durar, muito séculos. tem que durar. Uma tubulação de esgoto tem que durar a vida A gente toda. fala disso de uma obra como essa, mas, exemplo, um simples recapeamento também envolve um pouco isso. Pois é, aí o cara diz, não, o recapeamento aqui no Brasil é com 5 centímetros, não sei o que. Aí você vai na Alemanha e o cara bota 15 centímetros. Sendo que o cara na Alemanha, ele paga pelos 15 centímetros. Aqui no Brasil, o cara não quer pagar nem pelos 5.
E depois diz, não, a construtora, porque a construtora... Mas não é isso, minha gente. Existe, lógico, existe construtoras e construtoras também que podem causar, enrolar e fazer alguma coisa. Existe casos. A gente não tem dúvida, tem que ser fiscalizado e verificado. E quem tiver errado tem que ser banido do mercado. Nós apoiamos, o setor da construção apoia. Agora, a gente tem que entender que tem que se pagar pelo que é certo. Não adianta. Você quer que carro você quer? Você quer uma Mercedes? Você paga por uma Mercedes. Não, eu quero um Gol. Aí você vai pagar por um Gol. Aí acontece agora não adianta que o Gol não vai fazer o que a Mercedes faz. O Gol não vai poder botar 200 km. Um asfalto de 5 centímetros, ele será refeito em poucos anos. Exatamente, 5 anos. Ao Ou de 15 centímetros você vai levar 20 15 anos, sei lá. Não sei, eu estou mostrando aqui. Mas não dá a impressão à sociedade que muitas vezes se coloca um material de baixa qualidade para que seja realmente refeito? Não, não é isso. O grande problema é o seguinte, é que se paga pelos 5 centímetros. Pague por 15. Isso tem que ser o brasileiro, nós temos que mudar a nossa cultura. Para mudar a nossa cultura, para projetos, para pagar por coisas mais caras que realmente valham, a gente tem que ter o quê? Tem que ter educação. Falta educação nesse país. Você não paga bem a um professor nesse país. Você já viu a história? Quem é que ganha, qual é o maior salário na Alemanha? Quem é que ganha mais em salário na Alemanha? Professor. Não sei se você viu um dia desse, em algum lugar tinha uma reportagem que juízes, médicos sei lá, os profissionais foram reclamar a Angela Merkel que os salários deles estavam muito abaixo dos salários de professores. Ela disse, como é que eu vou pagar mais a quem lhe ensina? Se eles lhe ensinaram, eles têm que ganhar mais. Então, o nosso problema no nosso país é a educação. Eu não sou professor, sou engenheiro, tive professores. Mas o nosso problema aqui é educação. A gente fala de insumos, mas inclusive a mão de obra, você com um valor menor, você tem que pagar menos ao engenheiro, menos ao técnico, menos... Aí é que tá, nós pagamos mais. A gente paga mais, os nossos encargos são absurdos. Então, se você paga digamos, a uma pessoa 5 mil reais, essa pessoa, na verdade, está ganhando por mês 12 mil. Ele só recebe os 5. Agora, mais 7 mil você está pagando desde FGTS, a INSS, férias, 13º, não sei o quê. É tanta coisa, tanto acessório que existe na nossa legislação, que está mudando um pouco, graças a Deus vai mudar um pouco, vai melhorar um pouco, inclusive para o próprio trabalhador, ele vai poder ser mais bem remunerado. É tanta coisa que isso faz com que se tenha a impressão que a gente paga mais, mas a gente paga muito mais do que nos demais países. E nossa produção acaba sendo pior. A gente produz menos. Então, é educação, é treinamento, é responsabilidade, é fazer as coisas com seriedade. E eu acredito no país, eu acho que as coisas estão mudando, esse combate à corrupção que está existindo no país, isso é uma mudança. Lógico que você não muda, mudei. Não vai mudar assim, né? A mudança é uma mudança dessa minha geração. Na verdade, essa minha geração, infelizmente, não vai ver todas as mudanças, mas eu acho que eu vou ver muita coisa ainda acontecer e eu acho que eu vou ficar muito feliz com o que vai acontecer para os meus filhos e meus netos. Você tem declarações, você falou de gerações, declarações de um Ike Batista e depois de um Joesley Batista, dizendo que, tipo, olha, no Brasil, para você conseguir fazer qualquer tipo de obra, você precisava se envolver em algum tipo de acordo. Isso daí vai mudar. O Ike disse isso, o Joesley depois disse isso. Você acredita nisso? Claro, mas senão eu não estava mais trabalhando, eu já tinha desistido. Eu estou como presidente do Sindicato da Construção, estou trabalhando e com minha empresa também, como empresário do setor da construção, e eu só estou nisso porque eu acredito que haverão mudanças. As mudanças irão acontecer, sim, já estão acontecendo. A gente não pode mais aceitar, não pode aceitar de forma alguma que continue acontecendo o que aconteceu nesse país. Isso impacta em obras mais baratas, em obras melhores feitas? Eu não estou falando em obras mais baratas, o que eu posso falar, porque obra barata, para mim, tudo que é coisa muito barata, você desconfia. E é isso que está acontecendo no Brasil. Estão querendo que as coisas sejam muito baratas. E não tem que ser barata. A coisa tem que ser bem feita, com produtos bons e pagando o preço justo. Tudo que você paga um preço justo é bem feito.
Se você paga mal a um profissional, seja o que for, o serviço não é bem feito. A um pedreiro que seja na construção, a um engenheiro, tal, você tem que pagar bem, as pessoas têm que ganhar bem, a um professor. Então o professor vai ensinar melhor a você se ele for bem remunerado. Ele vai estar com satisfação, vai estar com a vida dele resolvida e vai conseguir lhe ensinar com tranquilidade. Então para todos os profissionais isso se aplica. E inclusive para as obras. Tem que ser bem pagas. Não adianta querer baixar preço. Não se pensa só em preço. Preço não resolve o problema de ninguém. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil daqui de Alagoas. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Alagoas, Alfredo Breda, e a gente tem falado de 3 pontos que foram destacados em 2015 durante a discussão. Um foi a questão de incentivar as empresas na questão de obras, mas teve um segundo, que era investir na qualificação da mão de obra. A mão de obra hoje, em 2017, na construção civil, é de boa qualidade? Sim, a nossa mão de obra, a mão de obra daqui de Alagoas é das melhores do Brasil. Nós temos os melhores profissionais de carpinteiros, pedreiros, todos eles, inclusive serventes mesmo. Então nós temos pessoas da melhor qualidade e estamos tentando cada dia mais requalificá-los. A gente tem feito um trabalho grande de divulgação nas nossas construtoras, para que eles qualifiquem mais ainda. Temos dado diversos cursos com nossos profissionais técnicos, engenheiros, esses profissionais carpinteiros, pedreiros, no Senai, no próprio Sinduscom. Então a gente tem trabalhado incessantemente na capacitação dessas pessoas. E isso vem evoluindo a cada tempo. E estão ficando realmente no mercado os melhores, pessoas com compromisso com o setor da construção. Ainda há o que se melhorar? Claro, a melhora é contínua, a gente nunca para, então a gente tem que continuar e estão aparecendo coisas novas. Hoje mesmo eu tenho uma missão no Paraná, nós estamos com 6 pessoas nossas, diretores de empresa, técnicos e engenheiros no Paraná, no Senai do Paraná. Eles foram ontem, vão ficar até amanhã, dentro do Senai Paraná, ver o que é que vão trazer para o Senai de Maceió, de Alagoas, para norma de desempenho, que é o novo trabalho aí, as novas exigências das normas brasileiras. Então, está se trazendo isso aqui para fazer os testes aqui em Maceió, para fazer os treinamentos em Maceió, de como aplicar e de como fazer. Então, a gente continua e não para com isso aí. E, inclusive, agora no dia 23, a gente tem uma abertura do Congresso de Tecnologias aqui do Sinduscom, promovido pelo Sinduscom, com o apoio da Federação e da ADEME. Então, vai ser um grande congresso com 500 participantes e como diretor da IBM vem para a palestra, juiz Marlos Meleque, que é o juiz do trabalho, que vem defendendo a reforma trabalhista, e diversas outras pessoas que vão falar. São 2 dias de congresso no Hotel Jatiuca. A tecnologia hoje tem muito que avançar, está chegando mais tecnologia. Como o setor cria de expectativa o que está sendo trabalhado de inovação? Sim, a gente esse congresso serve para isso, que vai acontecer agora, nesses 3 dias. A gente vem trabalhando já também nesse período para trazer novas tecnologias, como, por exemplo, hoje as casas de concreto, que isso é uma realidade. Então, a gente faz uma casa por dia, não ela acabada, mas fica a casa em pé em um dia. Apartamentos a gente está fazendo também em concreto, com tecnologia de concreto. Formas, faz no local, então por exemplo, um prédio de 4 andares, em 30 dias ele está em pé.
Então isso não existia. A gente, para botar um prédio de 4 andares em cima, levava tempo, né? Então, em 30 dias a gente coloca em pé. Isso é tecnologia que está sendo aplicada na obra, tem trabalhado no concreto, os equipamentos de obra. Então, as esquadrias são com novas tecnologias, os vidros, as portas, fechaduras. Então, tecnologia está sendo aplicada em tudo no setor da construção e está nos trazendo assim, ela é um pouco cara, a tecnologia, mas a gente está tentando conciliar a tecnologia com o trabalho e com isso manter os preços. Pelo que eu percebo, essa tecnologia pode encurtar o tempo de obra muito. Isso daí é uma redução de custos também. Claro, isso é importante. Esse é o objetivo, é reduzir o tempo, fazer mais obras com mais velocidade, tá? E poder vender aos mesmos preços praticamente do que via se vendendo sem gerar grandes aumentos para o consumidor. Esse é o que é mais interessante. A tecnologia pensa em durabilidade? Sim, claro, sem sombra de dúvida. E, inclusive, toda a tecnologia é em cima das novas normas. Então, a gente só pensa em tecnologia com durabilidade. Não existe outro pensamento, não. É tudo pensando em durabilidade. As exigências são grandes. Hoje, o mercado consumidor, o próprio consumidor, ele tem amplos direitos e que é justo que nós temos. Não só o consumidor em geral, eu me incluo nisso aí. Nós temos diversos direitos. São amplos e são importantes para que a gente possa aproveitar o que estão nos oferecendo e não ser enganados. Porque o grande problema é que antigamente nós éramos enganados. Hoje não. Hoje as coisas são mais sérias, mais responsáveis e as construtoras procuram trabalhar nessa linha. Eu percebi que em algumas entrevistas tuas se posicionou bem como o Sinduscon tem uma atenção especial ao social. Claro. E quando se pensa no social, geralmente tem dois lados. O social de trabalhar ajudas à sociedade e também tem a responsabilidade social, sustentabilidade. Como isso tem sido trabalhado? O mais importante disso aí, o que eu quis focar sempre foi o trabalho social, responsabilidade social e trabalho social dentro dos canteiros de obra, dentro das obras, com os nossos trabalhadores, os trabalhadores do setor. E para isso o Sinduscon tem uma parceria com a Federação das Indústrias, SESI, que é o Social, Senai e então todo mundo junto. Por exemplo, a gente tem um trabalho de saúde bucal nas obras. Então vai um carro do SESI, um caminhão, com todo o equipamento de odontologia, os odontólogos, os dentistas, e a gente para nas obras, Sinduscon, SESI, e faz toda a análise bucal, a saúde bucal, trata dessas pessoas. Então isso é um trabalho de responsabilidade social e de cuidado com o seu trabalhador também, porque com isso ele vai o quê? Não é só, tá fazendo isso porque é bonitinho, não, é porque a gente acha o seguinte, o trabalhador está bem de saúde, ele vai trabalhar bem. Se ele tiver mal de saúde, ele vai faltar, vai ter... Então, tudo isso é um trabalho que um ajuda o outro. Ele vai ter uma saúde boa e nós vamos ter um bom empregado. Então, a gente faz esse trabalho, faz o trabalho são médicos nas obras, eles têm direito eles têm um trabalho também que a gente faz anualmente, por exemplo, o Dia Nacional da Construção Social, que aconteceu agora no dia 27 e 28 de agosto. Foi ali também no SESI da Cambona. Então, ali teve dentistas, tivemos oftalmologistas, exame de sangue, verificar AIDS, não sei o que, as diversas doenças, então casamento comunitário, tem os jogos de futebol, então é muita coisa, porque para a gente enumerar eu teria que pegar a lista e sair lendo para me lembrar de tudo o que é feito, mas o trabalho de responsabilidade que nós estamos fazendo, Sinduscon, ADEME e Federação, com os nossos trabalhadores, ele é interessante, é importante e não pode ser desprezado. Muita gente anteriormente dizia, não, isso aí não se faz. Na minha consultora mesmo eu fiz agora um treinamento de azeites e manteigas, com a horta que a gente faz na obra. Então a gente faz horta na obra e fizemos um treinamento dessa natureza. Então, todos os dias nós levam ao cinema, leva-se à feira de livros. Então, a gente tem que procurar. Educação na obra. Educação na obra é fantástico. Então, nós temos, eu na minha empresa e diversas outras empresas aqui, nós temos escolas dentro das obras de alfabetização e não só a alfabetização. Eles também aprendem mais alguma coisa juntamente com o SESI. Então, todo dia se tem aula nas minhas obras. É fantástico em nossas obras, em várias outras obras. Então, é fantástico esse trabalho também. É gratificante. Final do ano a gente tem uma solenidade, o que aconteceu. É só você vendo para ver o que é isso. Só sabe a gente que está dentro, que participa.
mas é muito bom, eu sou um entusiasta desse trabalho e a gente vai continuar. E fazemos também um trabalho social, ajuda o Capuchinho, ajuda o Nosso Lar, diversas entidades aí a gente procura ajudar e fazer alguma coisa para melhorar um pouco a nossa sociedade. O outro lado do social você já até iniciou, que é a questão tipo canteiro. Tem reuso de material? Tem reuso de água. Nós temos a horta comunitária, então todas as nossas obras, todas as que dão para fazer, que tem espaço, a gente tem feito a horta comunitária e dali daquela horta, aqueles alimentos saem para a refeição deles mesmos. Isso aqui é bacana, porque a alface, às vezes o batata doce, inhame. Então é interessantíssimo o que é feito esse trabalho, e tem uma pessoa que fica ali, um deles fica ali e fica cuidando mesmo como se ali fosse um filho deles. E a horta é muito bem cuidada, é um trabalho assim, vale a pena fazer uma visita a uma horta dessa das obras, para ver o entusiasmo deles, e na hora da alimentação eles ficam satisfeitos em estar comendo aquilo ali que eles estão plantando. A responsabilidade comum do pensamento do mundo hoje, as construções de 2017, 2016 para frente, elas têm pensado sobre a preservação de água, claro, a preservação de temperatura? Como é que tem sido pensado? A gente tem o reuso da água, a gente já tem nas obras normalmente, mas aí a gente pensa no reuso da água nos empreendimentos depois de pronto, então a gente já faz esse trabalho. Lógico que não são todas as obras, mas a gente já está trabalhando para que todo mundo venha fazer, porque ele custa um pouco mais caro para você fazer esse trabalho. Mas a medição individualizada, reuso de água, a energia solar, alguma coisa eólica também, de energia eólica, as estações de tratamento. Eu imagino que esse congresso de tecnologia também traga um pouco disso. Claro, traz tudo. Vão trazer os palestrantes, são pessoas trazendo diversas tecnologias. Tecnologia BIM, a parte de energia solar, a medição individualizada. Então tem uma série de itens que são importantes para o setor e que a gente já vem implementando. Então a gente vem procurando a cada momento fazer a construção com mais responsabilidade. E estamos conseguindo, estamos fazendo, estamos conseguindo. As construtoras estão evoluindo muito nessa área de responsabilidade e as pessoas estão exigindo. Os consumidores, essa obra aí é uma obra limpa, é uma obra verde e tudo mais, e a gente tem conseguido muito evoluir com isso. O consumidor evoluiu nisso. Claro, mas não tem, todos nós, as pessoas estão muito bem informadas. A internet veio, quer dizer, atrapalha muito a gente, porque a gente não tem mais tempo, só vive vendo a internet. Acho que quase toda obra hoje já tem a coleta seletiva. Todos têm. Embora Maceió não tenha avançado tanto em termos de gestão pública, as obras né? todas têm, a gente tem no PGRCC nosso, todas as empresas são obrigadas a ter o PGRCC, que é esse programa de coleta e seleção, e elas já têm a coleta seletiva até para que o material que vai para o aterro ele já vá de forma separada e selecionada. Isso é feito sim. Para a gente concluir, para a construção civil, o quanto foi importante essa reforma trabalhista que entra em vigor em poucos dias? Ela deve entrar em vigor no dia 11 de novembro, é a data. Ela é muito importante, não é importante essencialmente para a construção civil, ela é importante para o Brasil. É uma mudança. Na verdade, ela poderia ter sido um pouco mais forte ainda, um pouco melhor, mas tem que se administrar os limites e tem que se procurar soluções com calma para essa situação. Mas nós acreditamos que os avanços eles já são muito grandes para o que era e para o que vai acontecer. Quais são os principais avanços? Mas, por exemplo, nós temos a possibilidade do banco de horas. Então, o trabalhador faz hora extra e, obrigatoriamente, ele tem 2 horas extras por dia, que é o limite que pode ser, e esse trabalhador ele teria que ser, de imediato, remunerado por essas horas extras. Agora, está se dando a possibilidade de se ter um banco de horas para que o trabalhador trabalhe durante 6 meses fazendo hora extra ou não. Se ele quiser depois receber em dinheiro, ele recebe. Se ele quiser, ele pode ficar 30 dias de férias. Um exemplo, dependendo da quantidade de horas e tal. Então, isso pode ser transformado para a construção em dia de folga. Civil, esticar o trabalho de um trabalhador até 12 horas serve? Ajuda? Ou não? Para a construção civil, na verdade, a gente, no setor da construção, a gente vai poder assim. O que a gente pode é estender no máximo 2 horas diárias. A gente não pode passar de 2 horas diárias. O que existe 12 horas é quando é vigilante e tal, é que foi regulamentado isso também. Mas o limite nosso de hora extra diária são 2 horas por dia. Mas sempre, todo dia? Sempre. Se você passar de 12 horas, de 2 horas, você é penalizado. Certo. Isso não pode, e a gente tem, as construtoras sabem Pode disso. terceirizar?
Pode sim, pode. A gente já podia terceirizar, tá? Já podia. Sendo que a terceirização veio para mostrar, por exemplo, você tem numa obra o pessoal que faz gesso. Então você tem aquela turma de gesseiro que ela está aqui na sua obra, você contratou essa empresa para fazer o gesso. Quando acabou o gesso, eu não ia ter o que fazer com aqueles trabalhadores, se os trabalhadores tivessem contratado, eu ia ter que demiti-los. Qual é a vantagem dele ser terceirizado de uma empresa? É que essa empresa vai dizer, agora eu vou para a obra do Wendel. Vai lá na obra do Wendel e vai fazer lá o seu gesso na obra do Wendel. Depois acabou o seu, vai para outra. Então essa terceirização é salutar, é importante. Não existe problema nenhum de precarização. Por quê? Porque nós continuamos com a responsabilidade solidária sobre isso. Pois bem. Só um detalhe mais, na reforma trabalhista, há uma homologação que hoje não tinha valor nenhum. Você homologa uma rescisão trabalhista e não tinha valor. Aí chegava na Justiça do Trabalho, o cara tinha que pagar de novo o que já pagou. Agora não, você homologa, ela é assistida por 2 advogados, ela tem valor e aí o cara não pode mais reclamar das verbas que foram homologadas. Então, é um avanço a reforma trabalhista. Presidente, muito obrigado. Viu? Obrigado a você, muito obrigado pela sua entrevista. Você é bom. Obrigado. Agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.